Olá, curiosos da Bíblia! Esse é o nosso quadro Curiosidades da Bíblia. E no vídeo de hoje você vai conhecer 10 seres impressionantes que a Bíblia apresenta. Mas, peraí, vocês não sabiam que a Bíblia apresenta diversos seres impressionantes em suas páginas? Não mesmo? Então, fiquem atentos no vídeo de hoje para descobrir mais essas super curiosidades da Bíblia. Número 1. O grande peixe. Talvez um dos mais conhecidos dessa lista, o grande peixe foi a criatura que engoliu o profeta Jonas quando esse pegou um navio na direção contrária a que Deus havia mandado, o que gerou uma tempestade e acabou com Jonas atirado ao mar pela tripulação e, por fim, sendo engolido pelo peixe em Jonas, capítulo 1, versículo 17. Na barriga do animal, Jonas orou ao Senhor. Então, estamos falando de um peixe grande o suficiente para engolir um homem adulto sem mastigá-lo e matá-lo no processo, e que tem oxigênio no seu interior. Isso a gente pode ver em Jonas capítulo 2, versículos 1 e versículos 10. Alguns podem fazer uma associação do grande peixe com o megalodon, a maior espécie de tubarão já registrada, que teria algo em torno de 20 metros de comprimento. Outros o associam a um peixe filtrador, como por exemplo o Leadsites, que poderia passar dos 30 metros de comprimento. E alguns ainda associam o grande peixe a uma baleia. Seja como for, essa criatura bíblica é simplesmente impressionante. Número 2, o Raabe. O Raabe é xará da personagem de Jericó, que acolheu os espias na tomada da terra prometida. Mas essa criatura seria um dragão ou serpente marinha muito poderosa. Em Isaías 51:9 é feito menção à força do Senhor que derrota essa criatura. Outra menção de Deus derrotando Raabe é feita em Salmo 89, versículo 10. Já em Jó 9:13 é falado que o Raabe tem seguidores. E isso pode dar a entender duas coisas. Talvez um culto ao redor da criatura e da sua, enfim, do seu poder, ou mesmo outras criaturas marinhas que ficam próximas a eles. Mas o texto mostra que esses seguidores do Raabe se ajoelham perante o Senhor. E mais à frente, no livro de Jó, capítulo 26, versículo 12, vemos mais uma vez que Deus derrotou o Raabe. Não temos muitas descrições dessa criatura. Mitologicamente, seria algo similar a um dragão ou serpente marinha. Outros associam Raabe, mas com uma força da natureza, uma criatura que representa a fúria dos oceanos em si. Independente disso, o Raabe é um ser impressionante o suficiente para que a Bíblia diga que derrotá-lo é uma prova da força de Deus. Número 3, Tanim. Traduzido também como chacal em algumas versões, Tanin ou Tani-in poderia ser outro monstro aquático que poderia ser associado a rios ou ao mar. Ele aparece, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 29, verso 3, onde é apresentado como uma criatura aliada de Faraó do Egito e inimiga de Deus. O Tanim aparece novamente relacionado ao faraó em Ezequiel 32:2. Já em Lamentações 4:3, o Tanim é apresentado como uma criatura que amamenta seus filhotes, talvez dando uma dica de que seria um mamífero aquático e que tem mais instintos maternos que uns avestruzes. Olha só que interessante. Se pensarmos no tanim como um mamífero aquático ou semiaquático, poderíamos pensar no hipopótamo, um animal extremamente agressivo, que, embora seja herbívoro, tem caninos tão grandes e uma mordida tão forte que pode cortar um crocodilo ao meio.
Pesando mais de 1,5 toneladas, o hipopótamo seria um monstro assustador para pessoas que vivem próximas a rios. Outro mamífero dos rios de grande porte é o peixe-boi, que chega a pesar 600 quilos. Mas o peixe-boi é uma criatura muito dócil e dificilmente poderíamos associá-lo ao tanim da Bíblia. Puxando sardinha para a Amazônia, podemos nos lembrar até das ariranhas, que medem até 2 metros de comprimento e pesam até 35 quilos. É claro que uma aranha sozinha não parece tão assustadora, mas famílias desses animais conseguem enfrentar até mesmo jacarés e onças. Então, por que não, né? Quarto, refaíns. Os refaíns são apresentados na Bíblia como uma nação de pessoas de grande estatura, mas que, por algum motivo, geralmente aparecem perdendo as batalhas. Em Gênesis 14:5, por exemplo, o rei Kedorlaomer e seus aliados derrotam os refaíns em batalha. Em Deuteronômio 2:11, nos é falado sobre a grande estatura desse povo. Mas um pouco mais à frente, em Deuteronômio 2:21, os amonitas conquistam suas terras. Segundo Samuel 21, versículos 15 até 22, fala ainda de outros gigantes. Um deles, inclusive, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Vale lembrar aqui que ainda nos dias de hoje temos pessoas com estatura impressionante, como os gigantes do basquete da NBA, entre eles George Muresan, com impressionantes 2 metros e 31 de altura, o mais alto jogador da história da NBA. E outros como Manu Tebow e Yao Ming, com 2 metros e 29. Não parece nada estranho pensar que uma nação de pessoas altas seria assustadora para os povos vizinhos. Número 5. Nefilins. Os nefilins são pessoas de grande estatura e descritos como guerreiros poderosos ou heróis. Eles aparecem em Gênesis capítulo 6, verso 4 e são associados também ao texto de Números 13:33. A grande polêmica por trás dos Nefelins é que algumas pessoas dizem que eles seriam filhos de anjos caídos com mulheres humanas, ou seja, meio anjos, enquanto outros acreditam que eles seriam descendentes de uma linhagem que misturou pessoas da família de Sete e da família de Caim, e que por isso teriam desenvolvido gigantismo. Novamente, não é de estranhar que pessoas medindo mais de 2 metros de altura sejam vistas como impressionanros. Afinal, quantas pessoas você conhece do seu dia a dia que realmente alcançam essa altura? Mesmo para pessoas grandes, com 1,85 m, 1,90 m, um jogador de basquete de 2,20 m, por exemplo, ainda é considerado muito alto. E imagine então os povos antigos que não deveriam chegar nem a 1,80 m de estatura média. Para eles, esses gigantes deveriam ser assustadores. Número 6. Golias. Ainda falando da parte de gigantes, temos que fazer a menção do mais famoso de todos eles, Golias, o gigante filisteu que apareceu como antagonista do então pastor Davi, em uma das cenas mais clássicas do período dos reis de Israel. Em 1 Samuel 17:4, vemos que Golias teria quase 3 metros de altura, o que faria dele um colosso mesmo se comparado a Robert Wadlow, considerado o homem mais alto da história, com seus 2 metros e 71. A descrição do armamento de Golias, nos versículos 5 até 7, nos dá a entender que ele também teria uma força impressionante, capaz de carregar algo próximo de 100 quilos de peso em equipamento de batalha. Ainda assim, nós sabemos que no confronto de gigante contra pastor, venceu aquele que estava amparado pelo Senhor. Davi, primeiro com uma pedra de funda e depois com um golpe de espada do próprio gigante, derrotou Golias e com isso deu mais um passo em sua caminhada entre os heróis do Antigo Testamento. Número 7. Reém ou unicórnios. Peraí,
Unicórnios na Bíblia? Não, você não ouviu errado. Algumas traduções antigas traduzem a palavra reem, que seria uma referência a uma criatura forte com um chifre, como unicórnios. Os reens aparecem em pelo menos 9 versículos bíblicos. Números 23, 22, Números 24, 8, Deuteronômio 33, 17, Jó 39, 9 e 10, Salmos 22, 21, Salmos 29, 6, Salmos 92, 10 e Isaías 34, 7. Mas calma, o rei da Bíblia não tem nada a ver com um cavalo mágico com chifre espiralado e com poderes mágicos da mitologia. O rei é muito mais associado a uma criatura natural, forte e com chifre. Talvez alguma espécie de rinoceronte, algo mais parecido com um rinoceronte já extinto, similar a um Elasmotherium, Spanotherium, Chenongtherium, Sinotherium, Teleoceras ou outro rinoceronte com um chifre só. Número 8, Behemoth ou Behemoth. Um dos meus favoritos dessa lista e que com certeza não poderia faltar é o Behemoth, descrito com uma gama de detalhes muito boa em Jó 40, versículos 15 até 24. O texto fala de um herbívoro com lombos fortes, uma cauda poderosa, ossos ocos como canos de bronze e que outros animais menores procuram ficar perto dele, talvez por segurança contra predadores. Seria ainda uma criatura capaz de nadar e que é capaz de enfrentar o ser humano. Eu sei que você vai falar que você já leu numa versão da Bíblia que descreve essa criatura como o hipopótamo. Mas vamos combinar, né? O hipopótamo não tem uma cauda tão impressionante assim. Algumas pessoas associam a imagem do Behemoth a dinossauros herbívoros de grande porte, como os saurópodes, por exemplo, que de fato tinham lombos muito fortes, nos quais podiam se elevar, assumindo uma postura bípede por alguns segundos, que possuíam uma cauda poderosa, capaz de desferir golpes devastadores. E hoje nós sabemos que algumas espécies de dinossauros de fato tinham ossos ocos, mas muito fortes. Seja como for, o Behemoth é um dos meus favoritos dessa lista. Número 9, o Leviatã. Provavelmente o mais conhecido da nossa lista, o Leviatã é uma criatura impressionante que aparece em vários textos bíblicos, mas que tem em Jó 41 seu maior destaque, porque basicamente é esse capítulo inteiro da Bíblia todo dedicado a falar sobre o Leviatã. Trata-se de um ser aquático, de porte imenso, com pele capaz de resistir a flechas, espadas, lanças e arpões, cujo corpo é escamado e que deixa marcas na lama, ou seja, essa criatura seria de regiões próximas à costa ou uma criatura dos rios. O texto ainda fala da sua força, tamanho e o mais impressionante, sua capacidade de cuspir fogo. Se você fez uma associação dessa criatura com dragões mitológicos, lembre-se apenas que o texto não fala nada sobre ser uma criatura voadora, mas sim ser um ser que prefere habitar as águas e que ocasionalmente vem para a terra firme. Algumas pessoas associam a figura do Leviatã com grandes crocodilos modernos, como o crocodilo de água salgada e o crocodilo do Nilo, ou mesmo com o Sarcosuchus imperator, maior crocodilo do qual se tem notícias e que poderia passar facilmente dos 10 metros. Outros ainda associam com a titanoboa, a maior cobra que já existiu. Ah, sim, é claro. Tem aqueles que falam do espinossauro, no melhor estilo Jurassic Park e Jurassic World. E essa é uma associação bem interessante. Também associam o espinossauro com esse ser impressionante da Bíblia. Número 10, Seir ou Sátiro. Sátiro?
Aquele ser meio homem, meio bode que treinou o Hércules no filme da Disney? A resposta para isso seria sim e não. Realmente, algumas versões da Bíblia traduziram os textos de Isaías 13:21 e Isaías 34:14 como sátiros, o que pode dar a entender esse ser da mitologia grega. Mas a tradução mais expressiva para a palavra seir seria peludo e faria referência a algum tipo de grande bode selvagem. E se você está pensando que um bode não seria um ser tão impressionante assim, lembre-se que ainda nos dias de hoje nós temos os bois almiscarados, que, embora tenham o nome de bois, na verdade são caprinos e que medem mais de 2,5 metros e que podem pesar mais de 600 quilos. É ou não é um ser impressionante da Bíblia? Você gostou da nossa lista de 10 seres impressionantes da Bíblia? Acha que faltou algum? Qual deles é o seu favorito? Então, nos conte nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus!